Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 9 de julho, quinta-feira da quarta semana do tempo comum. Porém, a igreja hoje nos dá a oportunidade de celebrar uma memória importante para nós. Hoje a igreja nos convida a celebrar a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. A tão conhecida Madre Paulina, aqui do nosso Brasil. Peçamos a ela que nos conceda a graça de ter o nosso coração unido ao coração deste Senhor que nos ama tanto. Iniciemos este momento da acolhida da Palavra de Deus, traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra, amados irmãos e irmãs, em São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, e se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saia daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira de vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menor dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir um pouquinho a história da vida de Santa Madre Paulina. Amabile Lúcia Vicentinier nasceu na Itália em 1865 e com sua família migrou para o Brasil, estabelecendo-se em Nova Trento, Santa Catarina. Como consagrada, assumiu o nome de Paulina, do Coração Agonizante de Jesus. Fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, com o qual se dedicou aos pobres, doentes, crianças, órfãos e escravos. Praticou virtudes heróicas, principalmente a humildade e a obediência. Acometida pelo diabetes, enfrentou um período de grande sofrimento, amputando um braço e ficando cega. Faleceu em 1942, em São Paulo, e foi canonizada em 2002. A celebração de sua memória nos anime no serviço generoso aos pobres e marginalizados. Ela veio, portanto, da Itália, mas com toda certeza, uma grande santa, genuína santa brasileira, que lutou por nosso Brasil, sobretudo
para com os mais pobres e necessitados de seu contexto. Não tenho dúvidas, amados irmãos e irmãs, que esta palavra do Santo Evangelho foi vivenciada de forma plena na vida de Santa Paulina, ou Madre Paulina, como nós conhecemos. Ela ouviu este apelo de Jesus que dizia aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo, curai os doentes. Quantos foram os agonizantes e os doentes que procuraram esta mulher, que procuraram o seu auxílio? Certamente, por sua fama de procurar ajudar os mais necessitados, inúmeros a procuravam para ter ajuda. Ressuscitai os mortos. Quantas vezes, por meio de sua vida, por meio de seu ministério, por meio da alegria do Evangelho, como diz o Papa Francisco, que toda a congregação ou toda a ordem religiosa é convidada a assumir, ela tenha realizado isto sim em sua vida, na vida daqueles que estavam possivelmente passando por uma morte espiritual, na falta de fé, na falta de esperança, no desânimo. Também purificai os leprosos. Não tenho dúvida, ela não tinha medo de ir ao encontro daqueles que mais sofriam. Ela é conhecida hoje também como padroeira ou intercessora às causas das pessoas que estão passando por câncer, pois ela, em hipótese alguma, jamais abandonou aqueles que estavam sofrendo, aqueles que passavam por agonia. Ela, de fato, purificava os leprosos, aqueles que encontravam-se doentes, enxergando neles o próprio Cristo chagado. Expulsai os demônios. Sim, ela o fez. Talvez, na vida de muitas pessoas, o demônio do orgulho, da autossuficiência, do egoísmo, fazendo com que todos se voltem o coração para aqueles que mais necessitam. Ela realizou isso em Nova Atento, mas esta realidade, amados irmãos e irmãs, diz respeito ao Evangelho de Cristo. Todos nós somos convidados a viver isto em nossa vida, em nossa caminhada, em nossa experiência de discípulos de Jesus Cristo. Por isso, que possamos também nós assumir este desejo do Senhor em nossa vida. Ele é muito claro: de graça recebestes, de graça deveis dar. Conta a história que Santa Madre Paulina fundou a congregação, como nós ouvíamos falando no pequeno comentário das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Ela sai de Nova Trento, como ouvimos na história, e vai falecer então em São Paulo, no contexto em que ela já não era mais a superiora e que, de certa maneira, talvez recebia até alguns tipos de perseguições. Portanto, todos nós devemos seguir o caminho de Jesus Cristo sem desanimar. Imagine o que esta mulher não passou, lutando contra diabetes, tendo o membro do corpo, o braço sendo amputado. Ela que tanto lutou e curou a vida de tantas pessoas, sofria agora na carne o sofrimento das doenças e enfermidades. Mas será que ela murmurava? Creio que não. Tenho certeza que em sua vida de santidade, isto para ela era um motivo de agradecer a Deus, porque se unia ao seu dileto esposo, Jesus Cristo. Portanto, de graça recebestes, de graças deveis dar. É isto que o Senhor nos convida. E depois ele continua dizendo então aos discípulos: em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Digno do quê? E o que pontua esta dignidade? Aqueles que estão em conformidade com a justiça do reino. Aqueles que estão com o coração aberto, capazes de acolher o reino de Deus. Não que as outras pessoas não fossem dignas do amor de Jesus Cristo. Todos o somos. Santos ou pecadores. O Senhor nos ama incondicionalmente. Mas
Aqui se data também a questão da abertura do coração. O Senhor propõe-se constantemente, se doa cotidianamente, mas se não somos capazes de abrir o coração, dificilmente vamos acolher a graça da dignidade do Senhor em nossa vida. Adentrando, portanto, naquela casa, dizei: a paz esteja convosco. Se ali na casa a paz então repousar, ficai ali. Comei, pois o trabalhador é digno do seu salário. Porém, se não houver abertura, se não fores bem recebido, o Senhor diz: saí de cabeça erguida. Ou sacudir a poeira dos pés, poderíamos interpretar também desta forma: saí de cabeça erguida. Porque imagine, com todo o entusiasmo para anunciar, e muitas vezes, talvez, se deparavam com portas fechadas, com indiferenças. Talvez a primeira característica seria desanimar-se. Mas o Senhor diz: não desanime, voltai, fazei o caminho e ide ao encontro daqueles que mais necessitam. Que o exemplo de Santa Madre Paulina e dos discípulos de Jesus Cristo também inflame o nosso coração para irmos ao encontro daqueles que mais necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.